Graça e paz, irmãos. Meus queridos, meu nome é Uriel. E eu sou a Maura. Minha esposa, né, obviamente. E nós somos convidados para falar ao grupo de casais de vocês pelo nosso irmão Adim. E eu queria apresentar minha esposa antes. Meus queridos, é um filme muito bonito que eu recomendo que vocês vejam. É Uma Carta de Amor, o nome dele, de 1999. Ele traz a história de uma jornalista que vai à procura de um homem que escreve cartas de amor à sua esposa, a uma mulher. Ela não sabia na época que era sua esposa. Eu quero ler apenas um pedaço da primeira carta, que diz o seguinte: Querida Catherine, sinto por ter demorado tanto a escrever. Sinto que andei perdido, como se estivesse sem rumo, sem bússola. Nunca estive perdido antes. Você era meu verdadeiro norte. Eu sempre conseguia voltar para casa. E aqui ele usa uma palavra em inglês, home, que é a ideia de um lar e não só de uma casa. Eu sempre conseguia voltar para casa, para o lar, quando você era a minha casa, quando você era o meu lar. Eu ainda acho que cometemos alguns erros e espero que Deus os repare. Sinto por não ter cuidado melhor de você, para que nunca tivesse um minuto de frio, medo ou doença. Sinto por não ter buscado com afinco palavras para expressar o que eu sentia. Sinto por não ter consertado a porta de tela. Eu consertei agora. Sinto por ter brigado com você, por não ter pedido mais desculpas. Eu era muito orgulhoso. Sinto por não ter feito mais elogios a tudo que vestia e ao modo como arrumava o cabelo. E ele menciona que ele sentia muito e que ele estava perdido, sem um norte. Muitos casais estão assim perdidos hoje. O site 1 trouxe uma reportagem no dia 23 de março que dizia que o número de casos de violência doméstica aumentaram 50% no Rio de Janeiro só durante essa pandemia. Mas, no dia 20 de abril, esse mesmo site 1 trouxe uma reportagem que dizia que aumentou em 431% as brigas de casais. Agora, no dia 1º de junho, o site daquela revista famosa, Pais e Filhos, nos trouxe um dado dizendo que aumentou em 177% a procura por escritórios de advocacia especializados em divórcio nessa pandemia. Está sendo considerada a pandemia do divórcio. E uma das advogadas que deu entrevista diz o seguinte: esse isolamento social forçado pela pandemia aumenta o convívio entre os casais e por conta disso gera conflitos e a probabilidade de haver mais divórcios é maior. Perceba a gravidade disso. Casais que se casam para estarem juntos terminam se separando quando ficam muito tempo juntos. Terminam tendo maior probabilidade de conflitos. E eu queria te dizer, querido, algo que a Bíblia já nos diz. A origem de toda essa tragédia é sempre o pecado. Sempre o pecado. Quer seja a pandemia do coronavírus ou a pandemia dos divórcios, a origem de tudo é sempre o pecado. E nós precisamos entender que pecados e erros dentro de um relacionamento, eles afetam a vida dos cônjuges e da família e trazem seríssimas consequências. Eu quero compartilhar com você apenas 2 versos do capítulo 12 de segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, apenas os versos 24 e 25 que nos dizem assim: Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Querido, guarde isso no seu coração. Pecados e erros no relacionamento sempre trazem seríssimas consequências para a nossa família. Davi foi uma prova viva disso. O seu pecado com Batseba, que é mencionado no capítulo 11, trouxe seríssimas consequências. 4 filhos de Davi morreram. O primeiro filho com Batseba, Absalão, Adonias e Amnon. Amnon violentou sua irmã Tamar. Absalão se rebelou contra seu pai, tentando tomar o seu reinado. Erros dos nossos relacionamentos, pecados dos nossos relacionamentos,
trazem seríssimas consequências. Mas a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus sempre traz possibilidade de novos começos nos nossos relacionamentos. Novos começos. Para casais que estão sem rumo, para casais que perderam o norte, Deus é o norte. Eu queria compartilhar com você sobre isso. Sobre o norte que Deus é e os novos começos que o seu amor traz para nós enquanto casais. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para haver novos começos é necessário que haja humildade. Humildade para reconhecer que perdemos o rumo nos nossos relacionamentos. Se você voltar um pouquinho atrás nesse texto, 2 Samuel capítulo 12, verso 13, Davi, ao ser repreendido por Natã pelo seu pecado, e a Bíblia diz que o que ele fez, ele espera que Urias fosse morto, espera o luto passar e toma Batseba e traz para sua casa e se casa com ela para tentar corrigir diante da sociedade o seu pecado. Ele tenta encobrir o seu pecado na realidade. Isso foi mal diante dos olhos do Senhor. E quando Natã o repreende, nós conhecemos a história, Natã conta para ele aquela historinha dos dois homens, um muito rico e um muito pobre. O muito rico tinha muito gado e muitos bois e recebe um viajante e não mata nenhum do seu gado, mas busca a única cordeirinha daquele homem pobre. Davi se indigna muito e quando Natã diz que ele era aquele homem, que ele tinha cometido pecado, que o Senhor o tinha chamado para ser um homem diferente e ele cometeu um pecado e matou Urias pelas espadas dos amonitas, Davi cai em si. E Davi diz o seguinte no verso 13: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Essa expressão, se nós fôssemos traduzir literalmente do hebraico, seria uma expressão parecida como eu perdi o rumo e fui contra o propósito do Eterno. Eu perdi o rumo contra o Eterno. A primeira coisa que precisa acontecer nos nossos relacionamentos é reconhecermos que nós perdemos o rumo quando eles estão errados. Quando há problemas no nosso relacionamento, querido, nós precisamos reconhecer que nós perdemos o rumo. A segunda coisa é que nós precisamos de humildade para reconhecer que provavelmente os dois perderam o rumo. Os dois têm culpa. Se nós formos olhar o texto, Davi tem culpa porque ele tenta Batseba, mas Batseba também tem culpa porque ela aceita essa tentação e ela cai em tentação com Davi. A lei dizia que se uma mulher fosse forçada num ato sexual, ela deveria gritar. E as pessoas deveriam acudi-la, porque se ela não gritasse, ela estava consentindo. Batseba, ela vai tomar banho nua no seu terraço, onde um homem poderia vê-la, logo após seu período menstrual, onde ela estaria fértil. Davi olha para Batseba e não desvia o seu olhar, alimenta isso no coração, manda saber quem era ela e mandou buscá-la e ela foi. Ela se deitou com Davi, Davi se deitou com ela, o pecado foi de ambos. Geralmente, nos nossos relacionamentos, nunca um só tem culpa sozinho. E é preciso humildade para reconhecermos isso, porque geralmente procuramos colocar a culpa no outro, procuramos um culpado para o erro, para a situação que vivemos. Mas o que a Bíblia nos mostra é que geralmente, quando envolvem dois seres humanos corrompidos pelo pecado, como eu e você somos, ambos temos culpa, todos temos culpa diante do Senhor. Mas, querido, para haver novos começos, além de ser necessário humildade para reconhecermos que perdemos o rumo e fomos contra os propósitos do Eterno, além de ter humildade para reconhecermos que provavelmente todos temos culpas, os nossos novos começos, com a graça do Senhor, pelo amor e pela graça de Cristo, eles devem iniciar com uma restauração do senhorio de Deus no nosso lar. Perceba isso. Para que nós possamos corrigir, consertar os nossos relacionamentos, para que eles não sejam mais relacionamentos sem norte, sem propósito, precisamos iniciar esses novos começos, restaurando o senhorio de Deus no nosso lar. Isso é feito, em primeiro lugar, confessando os nossos pecados. Nós já falamos aqui sobre Davi confessar o seu pecado.
Davi confessa o seu pecado, e aqui é interessante porque Davi já estava casado com Batseba. E casado com Batseba, ele a representava. Ele era o seu representante diante do Senhor. Quando Davi disse que ele pecou, ele estava dizendo que ele e Batseba pecaram diante do Senhor. Quando Davi confessou o seu pecado, era como se ele e Batseba estivessem confessando o seu pecado ao Senhor. Para restaurarmos o senhorio de Deus no nosso lar, a primeira coisa que precisamos é confessar os nossos pecados, sinceramente ao Senhor. Confessar os nossos pecados um ao outro. Confessar como Davi confessou a Natã. A segunda coisa que nós precisamos é lidar com as consequências do nosso pecado. Perceba que nem sempre lidar com as consequências do pecado é algo fácil. Perceba que nem sempre Deus nos livra das consequências do pecado. Muitas vezes, por sua graça, Deus poupa-nos das consequências. Outras vezes, por sua graça, Deus não nos poupa. Deus deixa que nós passemos pelas consequências para que nós possamos aprender. E foi assim que aconteceu com Davi. Perceba que triste consequência do seu pecado e do pecado de Batseba eles sofreram: a morte do seu filho. Aquela criancinha foi concebida em pecado, ela já era pecadora por ser um ser humano, como outro qualquer. Os seus pais sofreram muito, mas era a consequência daquele pecado. Aquele pecado que ofendia o Senhor. Os nossos pecados têm consequências e nós precisamos lidar seriamente com eles. Algo que sempre me impressionou foi de ver pela Sagrada Escritura que Davi sempre foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu ficava pensando, meu Deus, como um homem assassino, adúltero, péssimo pai, pode ser chamado de homem segundo o teu coração? Como um mentiroso como Davi pode ser chamado um homem segundo o teu coração? E com os anos eu comecei a estudar mais sobre a vida de Davi. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus porque Davi agia com responsabilidade com seus atos diante do Senhor. Quando ele foi confrontado, todas as vezes que ele foi confrontado com o seu pecado, Davi confessou o seu pecado ao Senhor, Davi procurou reparar o seu pecado. E foi assim com Davi. A segunda coisa que novos começos precisam, além da restauração do senhorio de Deus no nosso lar, é a decisão de agir com graça e amor com o nosso cônjuge. Novos começos em Deus e por sua graça iniciam e continuam com a decisão de agir com graça e com amor pelo nosso cônjuge. Perceba o verso 24, em que diz que Davi vai até Batseba e a consola e se deita com ela. Houve consolo de Deus nos braços de Batseba para Davi e houve consolo de Deus nos braços de Davi para Batseba. Foi uma atitude, foi uma decisão de consolar a sua esposa e de ser consolado por ela. Deus nos colocou juntos para que ambos, fortaleçamos o outro. A palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que serem um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Era isso que estava acontecendo. E perceba, se nós queremos novos começos em nosso relacionamento, nosso casamento, nós precisamos agir decididamente com a intenção de viver com graça e amor em favor de nosso cônjuge. Mais ainda, nós precisamos tomar a atitude de deixar o passado para trás, enterrado na misericórdia e na compaixão do Deus perdoador. Lembre-se, querido, o amor de Deus sempre traz novas possibilidades de novos começos para nós. E o novo começo de Davi e Batseba veio através do seu filho. Davi se deita com ela, mais 9 meses se passam e nasce um menino chamado Salomão. Davi o chama de Salomão. É interessante porque o costume das famílias judias é que a mulher colocasse o nome do filho e não o homem colocasse o nome do seu filho. O homem só colocaria o nome do seu filho quando ele o adotasse, quando ele não fosse seu filho e ele o adotasse. Foi o que aconteceu com José e Jesus. Quando José dá nome a Jesus, José estava dizendo que Jesus não era o seu filho natural, mas que ele o estava adotando. Ou quando algo de muito especial acontecia, como por exemplo no caso de Jacó, quando Benjamim nasce, a sua mãe Raquel falece e ela lhe chama Benoni, filho da minha dor.
E Jacó muda então o nome daquele menino para que ele não vivesse com aquele peso. Ele diz Benjamim, filho da minha mão direita. Davi dá o nome daquele menino, daquela nova criança, daquele segundo filho, agora o primeiro filho legítimo do seu casamento com Batseba, de Salomão. E Salomão quer dizer paz. Temos paz. Sabe o que é mais interessante? O amor de Deus nos dá novos começos por sua graça. Deus mandou que Natan voltasse, agora não com a palavra de repreensão, agora não com a palavra dura de castigo pelo pecado, mas com a palavra de graça, de amor, de perdão. Deus mandou que Natan voltasse até aquele casal e dissesse que eles tinham um novo começo no Senhor, que eles tinham paz com Ele agora. E aquele menino deveria ser chamado Gedidias. Salomão foi chamado de Gedidias por Natan, e Gedidias quer dizer amado de Jeová, amado do Senhor. Aquele menino que simbolizava a paz daquele casal que agora vivia a plenitude do seu relacionamento correto diante de Deus, com um propósito correto. Aquele casamento agora estava abençoado pelo Senhor. A última coisa que nós podemos aprender com esse texto é que nos nossos relacionamentos nós precisamos continuar persistindo nesses relacionamentos na maneira correta, confiando no Senhor, vivendo o propósito do Senhor. E nós mostramos isso quando no nosso relacionamento nós voltamos à normalidade, cumprindo as nossas funções normalmente, mantendo o relacionamento no norte, que é Cristo. Perceba que do verso 26 em diante, Davi volta às suas atividades normais, que ele deveria ter continuado para não ter caído em pecado, para não ter errado. Ele volta e assume as suas atividades normais. Isso é importante, voltarmos a assumir as nossas atividades normais com fé, confiança e seguindo o direcionamento do Senhor. Algo que é importante também é que nós precisamos viver o nosso relacionamento, persistir, cumprindo os propósitos do Senhor, cumprindo as promessas e os votos feitos ao nosso cônjuge. Se você for olhar lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, você vai ver que Batseba vai até Davi para que ele cumprisse um propósito, um voto que ele fez a ela, uma promessa que ele fez a ela, que Salomão seria o rei. E Davi o cumpriu. E Davi diz, ao cumprir, que bendito era o Senhor que o livrou de todas as suas angústias. Davi estava dizendo que Deus o tinha livrado dos seus pecados. E ali ele continua servindo ao Senhor, cumprindo os votos à sua esposa. Esse era o propósito de Deus, que Salomão reinasse. E às vezes, para que nós possamos continuar persistindo nesse relacionamento da maneira correta, no propósito, nós precisamos de um amigo. Isso é importantíssimo nós vermos que, se for preciso, e na maioria das vezes é preciso nós contarmos com um amigo, com um conselheiro, para estar nos ajudando a caminharmos diante do Senhor. Um confidente, o homem com um amigo, um pastor, um conselheiro, a mulher com a mulher de Deus, uma conselheira. Perceba que Natan foi esse conselheiro para Davi. Natan traz primeiro a repreensão da palavra de Deus, traz a verdade que Davi precisava ouvir, para que ele caísse em si e arrependesse do seu pecado. Depois Natan traz a boa notícia que Deus o havia perdoado, o amor de Deus na confirmação daquele filho, Salomão, que agora se chamava Gedidias, amado do Senhor. E depois Natan ajuda Davi a cumprir as suas promessas à sua esposa. No capítulo 1 dos Reis, no primeiro livro dos Reis, Natan exerce também um papel fundamental para que Davi cumprisse a promessa feita a Batseba que Salomão reinaria. E sabe o que é interessante? Maravilhoso perceber que na história bíblica, Davi fica tão grato a Natan, que o seu segundo filho, legítimo do casamento com Batseba, o filho depois de Salomão, Davi deu o nome de Natan, em homenagem àquele profeta do Senhor. Querido, que você se lembre disso. Para haver novos começos é necessário humildade para reconhecermos que perdemos o rumo. Reconhecermos que provavelmente ambos têm culpa, ambos estão errados, ambos precisam consertar-se com Deus. Novos começos iniciam com a restauração do senhorio de Deus no nosso lar. Nossos novos começos continuam com a decisão de agir com graça e amor com o nosso cônjuge. Novos começos
continuam com a atitude de deixar o passado para trás, de não ficar desenterrando coisas, mas deixá-lo enterrado no amor, na misericórdia, na compaixão do Deus perdoador. Esse Deus que sempre traz a possibilidade de novos começos. E nós precisamos continuar a persistir no nosso relacionamento, em viver da maneira correta diante do Senhor, confiando no Senhor, vivendo os seus propósitos. E, se preciso, e quase sempre é, termos um bom amigo, um bom conselheiro. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso amigo, é o nosso conselheiro, que Cristo é o nosso Pai de amor, Deus forte, maravilhoso conselheiro. Que Cristo Jesus abençoe o seu lar, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua vida sexual, a sua vida conjugal como um todo. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém.